Capítulo 26. Naquela tarde transcorreu tudo na mais perfeita ordem, aparentemente. Ulisses aceitou o convite de Rosa para jantar, e a hora havia chegado. Bela vestiu-se com um vestido rosa, uma sapatilha vermelha e uma maquiagem bem leve no rosto. Desceu as escadas e se deparou com Ulisses aguardando a família na sala. Oi Bela, como vai? O Rodrigo me contou o que aconteceu com você ontem. Ulisses perguntou olhando para a mão dela que ainda estava machucada. Eu estou bem, só fiquei com medo do Eric me demitir. Ela sorriu para ele. Ele nunca faria isso. Ulisses saiu em defesa do amigo enquanto Tiago e Rebeca desciam as escadas abraçados. Boa noite, você deve ser o Ulisses. Tiago falou se aproximando deles juntamente com a esposa enquanto fazia uma análise completa de Ulisses de cima a baixo. Sim senhor, o senhor deve ser o famoso pastor Tiago, sua esposa me falou muito do senhor da última vez que eu estive aqui. Eu espero que ela tenha falado bem de mim, pelo menos. Isabela começou a rir juntamente com Ulisses, Rebeca apenas deu de ombros olhando para o marido. Rosa, Leonardo e Levi desceram as escadas, se aproximando deles. Ah meu filho, que saudade! Rosa abraçou Ulisses. Também estava morrendo de saudades, de você e da sua comida também. Ulisses falou rindo juntamente com Rosa. Nem fala comigo né, Leonardo se aproximou dos dois. Deixa de ser chato, Léo. Os dois se abraçaram. Ulisses cumprimentou Levi rapidamente, já que o mesmo não costumava ser muito gentil. Vamos esperar o Rodrigo chegar, então eu vou servir o jantar. Rosa falou enquanto todos foram para a sala de jantar. O Rodrigo me ligou e falou que é para nós jantarmos sem ele, ele vai demorar para voltar. Levi se pronunciou. Mas o que ele está fazendo? Ulisses perguntou enquanto Rosa serviu o jantar. Abraão encerrou seu expediente na delegacia de Granville, e foi direto até a confeitaria. Rodrigo encarava o delegado à sua frente, temia o que poderia acontecer com o patrão. Vim ver o Eric Rodrigo, já sei que ele está aqui. Abraão falou. Delegado, ele já sofreu demais, não prenda ele. Rodrigo olhava para Abraão com um olhar suplicante. Você vai abrir a porta da confeitaria, vai me deixar entrar e não vai nos interromper em hipótese alguma. Abraão falou. Rodrigo não questionou, afinal de contas estava diante do delegado de Granville, o homem que poderia prendê-lo se não obedecesse. Abraão entrou, foi até a porta do quarto e bateu insistentemente. Eric não estava em seu melhor dia, parecia que tinha um exército marchando dentro de sua cabeça, tomou um analgésico forte e tinha esperanças de conseguir descansar até começarem a bater na porta. Pensou que seria Rodrigo, se lembraria de delegar a Bela a função de fechar a confeitaria. A jovem poderia ser extremamente irritante, porém não o incomodaria como Rodrigo tinha o costume de fazer, se não fosse urgente. Balançou a cabeça, tentando esquecer a garota que fazia questão de tirar sua paciência. O simples movimento fez sua cabeça doer ainda mais, e as malditas batidas na porta não cessavam. Eu mereço mesmo, ele falou se levantando da cama, em seguida abriu a porta se deparando com aquele homem que ele jurava que nunca mais iria ver. A dor de cabeça ficou ainda mais forte, contrastando com o misto de dor e raiva que sentia. Como ele tinha coragem de aparecer para visitá-lo depois de tudo que fez? Veio me prender, delegado, ele ironizou enquanto Abraão olhava para Eric sentindo a culpa aumentar. Você acha que eu seria capaz de prender você? Abraão falou entrando no quarto. Nada que venha de você me surpreende, se não foi para me prender, o que trouxe o senhor aqui? Eu soube que o Isaac esteve aqui. Abraão falou. Agora eu estou entendendo, você está curioso para saber se eu contei alguma coisa para o seu filho, não foi? Não falei nada, também, consigo imaginar o trauma que ele teria se descobrisse que o pai dele teve um filho antes de se casar com a mãe dele, e que largou o menino em um orfanato, como se ele fosse um objeto que não valesse nada. Ele ainda é muito novo para passar por esse tipo de trauma, foi difícil para mim que nunca tive nenhuma idealização em relação ao senhor, imagino como seria para os gêmeos. Eric falou demonstrando toda sua ironia. Abraão tinha apenas 15 anos quando se envolveu com Erika Martinelli, filha do prefeito de Granville na época. O namoro foi às escondidas, tanto da família dele quanto da família dela. O combinado entre eles era que eles permaneceriam assim até chegarem à idade adulta, para assim tomarem suas próprias decisões. Entretanto, tudo foi por água abaixo quando Erika descobriu que estava grávida. Os dois precisaram contar a verdade para as duas famílias, que não gostaram nada de saber que o futuro dos filhos estava arruinado por conta de uma gravidez. Infelizmente, Erika não aguentou o parto, faleceu depois de pedir a Abraão que chamasse o menino de Eric.
Com medo do que a família de Érica faria com a criança, Abraão em um momento de desespero deixou o bebê recém-nascido aos cuidados de Rosa no orfanato, prometendo que voltaria para buscá-lo quando estivesse estabelecido financeiramente. Depois de deixar Eric no orfanato, Abraão foi embora da cidade juntamente com os pais. Os anos foram passando, ele conheceu Eliana, se casou, em seguida vieram os gêmeos. Quando Eric tinha 16 anos, Rogério, pai de Érica, foi atrás dele no orfanato. Prometeu dar a ele tudo que seria para sua mãe, já que sentia que não viveria muito e infelizmente depois de Érica não teve outros filhos para quem deixar a herança. Rogério morreu, porém não disse a Eric quem era o homem que havia lhe deixado naquele orfanato, nem mesmo Eric fez questão nenhuma de procurá-lo. Mesmo não gostando nada do jeito arrogante do avô, Eric aceitou a herança, levando Rosa e seu marido para viver com ele na mansão que pertence a ele até hoje. Enquanto Abraão se dedicava à esposa e aos filhos mesmo convivendo com a culpa, Eric começava a correr atrás de seu futuro. Fez sua faculdade de medicina, conheceu Débora, se casou, construiu uma carreira como um dos melhores médicos de Granville, vivendo como se nunca sentisse a ausência do pai. 15 dias antes do acidente, Abraão voltou para Granville juntamente com a família. Ele e a esposa tornaram-se o delegado e a juíza da cidade. Um dia, quando precisou levar o filho Mesaque ao hospital por conta de uma intoxicação alimentar, Abraão encontrou Eric. Abraão pretendia procurar Rosa, porém o acidente alterou o curso de seus planos, pois ele precisaria investigar as circunstâncias do ocorrido. Ele procurou Rosa na mansão, ela confirmou que Eric era a criança que Abraão havia deixado naquele orfanato, prometendo que voltaria. Meses depois, quando Abraão pensava que poderia conversar com o filho, foi até a mansão novamente. Eric foi categórico ao dizer que não queria Abraão perto dele sob nenhuma hipótese. Inclusive essa foi mais uma razão para ele tomar a decisão de viver isolado, era muita coisa em pouco tempo. Abraão contou tudo para Eliana, porém não teve a mesma coragem para dizer aos filhos. Por mais incrível que possa parecer, os gêmeos tinham características físicas e psicológicas do irmão mais velho. Isaac tinha a mesma personalidade de Eric. Mesaque tinha o amor pela medicina, faltava apenas 6 meses para a conclusão de sua faculdade. 3 irmãos que não se conheciam, mas eram parecidos. Eu quero contar a verdade para os seus irmãos, quero assumir você como meu filho para todos. Abraão falou, Eric começou a rir. É sério, por que você quer fazer isso? Realmente, sua visita me fez bem, precisava me divertir um pouco, viver recluso não me fez muito bem. Ele ironizou. Eu estou falando sério, Eric. Abraão falou abaixando a cabeça. Você está um pouquinho atrasado, meu caro, uns 30 anos para ser mais exato. Pensa nos seus filhos também, pensa em como as pessoas vão tratar os irmãos da fera de Granville. Eric falou. Abraão se preparou para responder, porém foi interrompido pelo toque do seu celular. O que aconteceu, Mesaque? Abraão perguntou. Ele está me seguindo, ele falou desesperado. Quem? Abraão perguntou preocupado, estava com as mãos trêmulas, então colocou a chamada no viva voz pois não conseguia segurar o celular. O Eric, o assassino. Mesaque falou, Abraão tirou sua arma da cintura. Aonde vocês estão? Abraão perguntou aflito. Ele começou a me seguir quando eu estava saindo da faculdade, estou chegando perto da confeitaria, eu vou morrer, pai. Eu estou indo até onde você está, filho, fica calmo. Encerrou a chamada, dirigindo o olhar a Eric. Você não vai sair daqui de jeito nenhum, não quero 2 filhos meus em risco. Abraão falou se retirando da confeitaria, encontrando Rodrigo parado na porta, podia ver o filho correndo do outro lado da rua, foi atrás dele e do assassino. Nota da autora. Capítulo cheio de emoções, não é mesmo?